quais estratégias, além da venda de livros e doações, que um centro espírita pode adquirir para angariar recursos para se manter? O que a gente pode dizer para a nossa ouvinte internauta? Bom, primeiro sobre a venda de livros de maneira mais direta, antes de passar para outras fontes. O ganho da casa espírita com venda de livros é na livraria. Na feira do livro não se ganha dinheiro. Existem dois momentos de venda do livro no movimento espírita. Existe livraria e existe feira do livro. Qual é a diferença da feira do livro para a livraria? A feira do livro não tem interesse de recurso. A feira do livro, ela quer divulgar a doutrina. Então, na feira do livro, os livros são oferecidos pelo preço que vem. Nos coloca 1 centavo em cima e, por isso, é oferecido valores sempre bem mais baixos nas feiras do que na livraria normal. As instituições espíritas costumam fazer em cada cidade uma feira anual, aonde você tem a chance de divulgar a mensagem numa praça pública, no lugar dessa natureza, serve para divulgar a doutrina e para descobrir se tem espíritas na cidade. Uma cidade que não tem espíritas, a gente não tem centro espírita, a gente planeja uma feira do livro e abre a feira lá. Aí os espíritas aparecem, eu era espírita lá em Uberlândia, eu ouvia a Web Rádio Fraternidade, participava junto com o Rubens lá no centro, a Divina, mas depois que eu vim para cá, eu nem só ouço a rádio, mas eu não tenho mais centro. Aí você reúne os espíritos e funda um centro. Então, a Feira do Livro também serve para fundar centros e para divulgar. Não se ganha dinheiro com Feira do Livro. Estou colocando isso para que a gente tire a possibilidade de que a Feira do Livro seja um instrumento para ganho. Mas, muito bem, o livro vendido é realmente um bom elemento, um bom instrumento para a divulgação da doutrina espírita e para a obtenção de recursos para a manutenção da casa. Um segundo instrumento que se utiliza, que não é menor nem menos importante, é o quadro de associados. O nome correto é associado, não é sócio, porque sócio divide lucro, casa espírita não dá lucro, nós somos associados e não sócios. Então, o quadro de associados de uma instituição, você estabelece um valor ali pequeno de 20, 30 reais, sei lá, 10, não sei, cada casa define o que acha, e com o quadro de associados você mantém determinadas despesas, água, luz, uma pessoa que trabalha de maneira permanente na instituição, uma limpeza, e aí a gente consegue realizar um trabalho com o quadro de associados. E existe promoções que também se faz para a obtenção de recursos para a casa. As promoções, que geralmente são comidas, elas precisam ser isentas de bebida alcoólica, para não parecer uma contradição. Você está oferecendo bebida alcoólica para as pessoas, não, mas vai vender mais. Não estamos atrás de lucro. Então, a gente prepara um alimento e vende, assim, uma vez por mês, uma vez a cada 2 meses. Aí vem uma pizza, outras instituições possuem outras comidas que oferecem. A Federação Espírita de Rondônia utiliza uma feijoada que a gente faz periodicamente, cada 2, 3 meses, dependendo do recurso que precisa, para a manutenção da instituição, além do quadro de associados e também da livraria. Existe, por exemplo, a União Espírita Paraense usa uma comida que é lá do Pará, chama maniçoba. É uma feijoada onde você substitui o feijão pela folha da árvore da mandioca. Moe aquilo durante 7 dias, ferve, aí está pronto para comer com tudo que a feijoada possui. Tem aqueles que questionam, mas é um animal, está matando o animal para fazer. Tem esses questionamentos. Deve-se evitar bebidas alcoólicas, qualquer tipo de coisa, bebida alcoólica. Tem lugares que fazem um caldo, uma sopa, uma pizza, um yakisoba, sei lá o que seja, mas existem essas alternativas, mas bebida alcoólica não. Outra coisa que também se deve evitar são rifas. Rifas, porque elas, de certa maneira, não deixam de ser jogo.
Então, o centro espírita, de preferência, não deve se valer desse tipo de expediente. Existe a possibilidade de você fazer, fora do ambiente da casa espírita, uma atividade que pode ser paga. Por exemplo, a gente vai fazer um show de música, vai fazer uma noite cultural, vai ter um violão, vai ter um violino, vai ter canto, vai ter uma série de coisas, de apresentações artísticas, cobra um valor pequeno, as pessoas vão, e os que se apresentam ali se apresentam gratuitamente, você não vai pagar para a espírita se apresentar, mas o obtido naquele trabalho é revertido para casa. Então, existem várias alternativas que podem ser buscadas nesse sentido. A gente deve evitar tudo aquilo que seja algo que colida com os princípios da doutrina espírita. A gente não procura vantagens de maneira a oferecer nada em troca. Eu lembro de uma vez que havia um grupo de pessoas influentes numa determinada cidade que queria contribuir para a construção do centro, mas queria que o nome das salas fosse o nome deles. Gostou? Então, você tinha lá uma sala Rubens de Castro, é outra sala Divina, as salas tudo com o nome das pessoas que colaboraram. E o salão era Jorge Alahá, né? O salão era pequenininho, você era o Sabino, né? O salão, o auditório era o Jorge Alahá. Mas você vê, Rubens, como é que pode as pessoas contribuírem? Não, mas eu quero que a sala tenha meu nome. Eu não preciso dizer qual era a profissão dessas pessoas, né? Então, eles queriam o nome deles no nome da sala. E aí acabou não se fazendo. Pode-se pegar recurso federal, recurso do governo? Pode. Se pegar recurso do governo para a manutenção de atividades, não podem ser utilizados para atividade doutrinária. Você não pode pegar dinheiro do governo para fazer palestra espírita. Tem que ser só para atividades assistenciais sem vínculo doutrinário. O dinheiro do Estado é o dinheiro laico, não pode ser usado. Pode pegar? Pode, mas tome cuidado. Dinheiro de convênio é um dinheiro que dá cadeia, se não for bem prestado conta. Então, tem que prestar bem atenção onde está indo o dinheiro, prestar conta direitinho, fechar os balancetes, um contador de eficiência para não dar problema para a instituição. Então, algumas instituições que têm grandes trabalhos assistenciais usam recursos do Estado. As que não têm grandes trabalhos assistenciais sobrevivem sem esse tipo de expediente. Então, sempre lembrando que dinheiro público, se entrar na instituição, só pode ser usado em atividades de assistência sem vínculo doutrinário. Dessa forma, a gente consegue boa parte dos recursos para a manutenção da instituição, fora as doações esporádicas de vulto, que às vezes aparece uma pessoa que chega e diz, olha, eu vendi minha casa, eu quero dar o dinheiro, e aí as pessoas vêm espontaneamente e oferecem suas doações. Nunca, um detalhe, não se pede dinheiro em palestra pública. Não se pede dinheiro em palestra pública. Em palestra pública, a gente fala de outras coisas, fala das promoções, mas não se pede. O Paulo está lembrando aqui do Bazar da Pechincha, também é um instrumento. Vender as coisas a um preço bem módico, né? Não pode vender caro, vender bem baratinho, e aquele dinheirinho ali acaba servindo para a manutenção da instituição. É um bom instrumento também. Agora, nessa questão aí da administração da casa espírita, tem que ter muita atenção para que a gente não enverede pelo caminho de procurar recursos de maneira equivocada e depois a gente se atrapalhe na hora de justificar o porquê que esse dinheiro está ali acontecendo. Aí o João Ramalho está perguntando se pode fazer bazar. Pode fazer bazar, mas o interesse não é comercial. O interesse é o atendimento das famílias. Por que a gente cobra? Para que as pessoas dêem um pouco de valor. Então, a calça é R$1,50, coisas assim. É um valor muito ínfimo mesmo, só para que a pessoa não leve de graça, para que ela sinta, eu comprei. Não é para que a casa se mantenha. Vamos colocar aqui R$30, 50 nessa blusa. Isso aí não é papel de casa espírita ser loja de confecção vendendo a preços de mercado. Nossos preços são exatamente lá embaixo, impraticáveis.
exatamente porque o nosso papel é acolher as pessoas.